uma boa noite, seja bem-vindo ao Sala de Notícias Debate, que hoje convida você a discutir com a gente um tema que mobiliza a sociedade, tem a ver com trabalho e cidadania. Um fenômeno curioso tem ocorrido nos grandes centros urbanos. Tem muita gente procurando uma doméstica e cada vez menos trabalhadoras querendo se empregar como domésticas. Pelo menos aquele modelo de doméstica moda antigo que dorme no emprego e trabalha horas ilimitadas. Essas mulheres têm avançado na escolaridade, buscado outras colocações no mercado de trabalho e as que permanecem na categoria parecem que estão cada dia mais conscientes dos seus direitos, o que é muito bom para toda a sociedade. No programa de hoje a gente vai discutir que transformações estão acontecendo nesse universo. Vamos falar dos direitos que estão sendo reivindicados e que as domésticas ainda não têm. E como tudo isso modifica a relação nem sempre tranquila entre patrões e empregadas domésticas. Participe dessa conversa, o Sala de Notícias Debate está começando. Lavar, passar, arrumar, cozinhar, cuidar de crianças e idosos. O emprego doméstico, desde a década de 70, conta com leis que regulamentam o trabalho e que, ao longo dos anos, garantiram direitos como folgas remuneradas, férias de 30 dias, 13º salário e licença maternidade. A categoria é formada principalmente por mulheres. Entre os 7 milhões e 200 mil trabalhadores domésticos brasileiros, quase a totalidade é do sexo feminino. Só pouco mais de um quarto tem carteira assinada e metade não contribui para a Previdência Social. Eu mesmo conheço muitas pessoas que as madame não quer assinar carteira. Não quer assinar. E segunda, não paga o que vale. Paga 450, paga 500. O trabalho doméstico no Brasil ainda guarda o ranço da escravidão. A empregada com a qual muitos patrões ainda sonham dorme no emprego, tem apenas uma folga semanal e horas ilimitadas de serviço. Mas, pelo menos nos grandes centros urbanos, é cada vez mais difícil encontrar uma profissional com esse perfil. As mais jovens, principalmente, recusam o estilo de vida das domésticas tradicionais. Querem tempo para estudar e têm buscado alternativas no mercado de trabalho. As mais experientes exigem salários mais altos. De acordo com o IBGE, o rendimento médio das domésticas cresceu 43% entre 2002 e 2011, quase o dobro dos outros trabalhadores. Este ano, na OIT, a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil votou a favor de um acordo que estende às domésticas todos os direitos concedidos aos outros trabalhadores com carteira assinada. No Brasil, isso significa direitos como fundo de garantia, seguro-desemprego e pagamento de horas extras. As mudanças precisam primeiro ser votadas e aprovadas pelo Congresso Nacional. Mas, desde já, o governo estuda formas de ampliar as garantias da categoria, compensar o empregador e evitar o aumento da informalidade. A empregada doméstica é uma trabalhadora como outra qualquer, como eu, como você. A grande questão é o mercado. Será que eu percebo que... Será que o mercado está preparado para esse tipo de coisa? Entendeu? Eu fico preocupada com isso. Bom, pois é, como é que o mercado, como ela diz aí, reage às conquistas das trabalhadoras? Qual é o risco real de aumentar a informalidade entre as domésticas? Que tipo de relação patrões e empregados domésticos, ou melhor, as empregadas, já que a maioria é de mulheres na categoria, construíram ao longo dos séculos no Brasil? Para discutir com a gente esse tema, estão aqui hoje no Sala de Notícias Debate a Creuza Maria de Oliveira, presidente da FENATRAD, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Mário Avelino, presidente da ONG Instituto Doméstica Legal. E Tânia Cruz, socióloga, professora da Universidade de Brasília, uma das pesquisadoras que trabalharam em um estudo recente realizado pela UNB, CFM e IPEA, chamado A Realidade do Trabalho Doméstico na Atualidade. Se você também quiser fazer parte dessa conversa, você deve participar do chat no futura.org.br/chat ou mandar a sua mensagem pelas redes sociais por mensagem de SMS para o número 65865 e votar na enquete da semana. O endereço é futura.org.br/sala-debate. Boa noite, gente. Obrigada por terem vindo aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Eu quero começar aí essa conversa com um ponto que eu sei que tem divergência entre vocês, que é essa questão aí colocada por essa moça aí, essa enfermeira, esqueci o nome dela, no final da reportagem. Como é que o mercado pode reagir a essas mudanças que estão ainda por vir, nessa relação comercial entre patrões e empregados? A gente sabe que tem um temor aí de que a incorporação de certos direitos que hoje não são assegurados às domésticas vai aumentar uma carga de custos, né, ao empregador, que não é uma empresa, é uma pessoa física, e que isso estimule a informalidade, ou seja, quem já
paga os direitos para a doméstica, tem uma doméstica regularizada de carteira assinada, queira não ter mais, né? Ou não se sinta incentivado a assinar a carteira de sua doméstica. Pois é, eu quero saber de fato se a garantia desses direitos pode de fato aumentar essa informalidade, já que o empregador doméstico não é uma empresa. Eu queria começar aqui com o Mário Avelino. Bom, eu pegaria primeiro, pegando o teu final, é o seguinte: empregador doméstico é diferente de uma empresa. É uma pessoa física, uma família, não tem fins lucrativos. Existem alguns conceitos que falam, não, ele tem fins lucrativos. Eu discordo. O empregador tem um empregado por necessidade. Sobre a exploração da mão de obra da doméstica? Não, eu digo no sentido de falar, olha, o empregador com uma doméstica em casa, ele permite ir ao trabalho dele e ter uma receita. Ele teve uma oportunidade, hoje avançou muito a mulher no mercado de trabalho, então a classe média tradicional trabalha a esposa e o marido. Normalmente ele tem um empregado pela necessidade, porque tem um filho pequeno em casa, uma pessoa idosa, então ele não tem fins lucrativos. A empregada, sim, permite ao cuidado da casa dele que ele desempenhe uma função e tenha uma remuneração maior, que até cria uma condição de emprego para aquela empregada. E aí vem um problema, que é a questão do possível aumento de custo. Na nossa avaliação existem direitos que têm que ser garantidos à doméstica. É um absurdo um trabalhador não ter uma jornada de trabalho, e a Constituição garante a jornada de 44 horas para qualquer trabalhador, e a doméstica está excluída. Se ela trabalhar mais, que ela tem hora extra, é justo. Se ela exercer uma atividade maior do que aquela carga horária. Agora, existem vários direitos. Seguro-desemprego, salário família, você vê, ela contribui o mesmo INSS de um trabalhador seletista e não tem direito ao salário família. Quer dizer, isso daí, até juridicamente falando, eu diria, se as domésticas entrarem com ação contra o governo, consegue até... Mas a questão, por exemplo, do fundo de garantia, que hoje é opcional, né? Quer dizer, quem paga o fundo de garantia, mesmo sendo opcional, a reboque do fundo de garantia vem a questão dos 40% da multa em caso de demissão sem justa causa. Aí tem um dado importante. Desde 2001 criou-se a opcionalidade. E essa lei tem uma falha. A primeira falha é por ser opcional, mas é opcional, ok. A segunda falha é que ela pune o empregador que dá esse benefício. Olha, eu sou empregador, vou fazer uma poupança no empregado porque ela merece. Por tabela, ainda dou o direito a 3 meses de seguro-desemprego, caso eu admita sem justa causa, e só que nesse momento eu tenho uma punição. Eu vou pagar uma multa de 40% sobre uma poupança que foi um benefício, já que a lei não obriga. Qual o resultado efetivo dessa lei até hoje, depois de 10 anos? De 2 milhões de domésticos com carteira assinada, só 90 mil hoje tem o depósito. Então, é um fator desestimulante, e a grande massa empregadora, que é a classe média, ela está no limite. Pois é, então, bom, na sua opinião, a questão de garantia, a gente defende manter a opcionalidade dele. Porque senão isso pode realmente desestimular o empregador. Agora, eu queria perguntar para vocês, assim, o que está realmente em jogo, o que é mais importante? Evitar o aumento, se efetivamente vocês concordarem com isso, né? Evitar o aumento da informalidade ou garantir isonomia, quer dizer, garantir direitos iguais para as domésticas em relação aos outros trabalhadores, quer dizer, não deixar a doméstica numa subclasse de trabalhador, vamos dizer assim. Deus. Boa noite. Assim, a luta nossa das trabalhadoras domésticas no Brasil se dá desde a época da escravidão. E enquanto a organização sindical há mais de 70 anos, né? Desde a época de quando o Getúlio Vargas criou a primeira lei para os trabalhadores. Desde aquela época, a dona Laudelina de Campos Melo lutava para que as trabalhadoras domésticas também fossem incluídas naquela lei. Não aconteceu, só na década de 70, só em 72 foi que aconteceu. E sempre quando aprova algum direito para as trabalhadoras domésticas, sempre tem essa polêmica, que vai ter desemprego, que os patrões e patroas não vão conseguir ter uma trabalhadora em casa, né? E a gente pergunta, e nós trabalhadoras, como é que ficamos? Né? A nossa luta é pela equiparação de direitos com os demais trabalhadores. Se os patrões não puderem pagar, vá fazer o trabalho deles, né? Não é justo que uma categoria seja penalizada porque um setor não pode pagar, né? Então, assim, nós trabalhamos nas casas dos outros e trabalhamos nas nossas casas também, porque a gente não pode pagar alguém para botar, para fazer na nossa casa. Então a gente sai, a maioria das trabalhadoras domésticas sai para trabalhar pela manhã, às vezes 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e só retorna 18 horas ou mais, e ainda vai fazer o trabalho da casa. Né? Porque muitas dormem, né?
E muitas dormem no trabalho, mas aquela que retorna vai fazer o trabalho dela para no outro dia, 5 horas da manhã, estar retornando, saindo para o trabalho. Mas é curioso, você me diz aqui, né, quer dizer, então, quem não tem dinheiro para pagar uma doméstica ou os direitos que, enfim, são reivindicados, que não tem, que faça o próprio trabalho, né? Mas, assim, não há na categoria um receio, eu pergunto para você também, que é pesquisadora, Tânia, um receio de desemprego ou da informalidade, de que os patrões mantenham seus domésticos, porque existe aí um exército, né? Pelo menos nas grandes cidades não, mas eu acho que essa talvez não seja a realidade de todo o país. Mas haja domésticas que queiram se empregar sem a garantia dos direitos, e aí a gente não pode haver um retrocesso. Eu estou provocando aqui, estou problematizando essa questão, Tânia. Essa questão é muito cara, né, Amanda? Então eu queria ter um pouquinho de cuidado, que é o seguinte: eu não posso destituir um direito sem que antes eu o consolide, né? Então vamos deixar isso claro, quer dizer, eu preciso garantir um mínimo para essa trabalhadora. A questão é que antes de garantir um mínimo, eu já estou me preocupando com o impacto que isso vai gerar quando ela de fato tiver acesso a pelo menos o salário mínimo, a jornada definida, porque elas não têm, quer dizer, a gente ainda lida com uma realidade de trabalhadoras que dormem nesses lares, que é o que nós não queremos, enquanto movimento feminista, enquanto representante sindical, quer dizer, porque a gente sabe que essa trabalhadora, ela está ali 24 horas prestando serviço que não vai ser pago, né? Então, quer dizer, a gente está falando de uma realidade que ainda precisa ser combatida, né? Esses elementos minimamente pontuados, então, coletivamente, vamos construir a discussão dos impactos financeiros disso nos gastos sociais, né? E aí não é só uma questão da classe média financiando o FGTS, por exemplo, mas é uma questão de Estado, é uma questão de política pública. Então, eu não gostaria de destituir o não direito ao FGTS, mas construir um debate coletivo. Porque eu não posso, classe média, assumir isso, mas a sociedade brasileira pode? Pode, aí já são 10 anos de estudo, o professor Ildete Mello vem fazendo isso, vem fazendo uma discussão de que o PIB brasileiro hoje é composto por 12,7% do trabalho dessas profissionais. E aí, governo? E aí, sociedade civil? E aí, mercado, né? Então... A Tânia colocou uma coisa importante. Só para ter ideia, a gente trabalha, em maio de 2005, a gente começou uma campanha chamada Legalize Sua Doméstica e Pague Menos Imposto de Renda. Isso é super interessante. Aí, essa campanha, eu rodei Brasil, colhemos 18 mil assinaturas. Em 2006 veio um projeto de lei, uma medida provisória, que propôs isso daí. Só que propôs de uma forma que, na realidade, não estimulou nada. Inclusive, houve um aumento da informalidade, porque quem tinha o benefício de restituir o INSS no imposto de renda era quem já tinha uma renda alta, que usa o modelo completo. Então, não houve um estímulo. Aí a gente, naquele momento que ainda estava se discutindo isso, a gente mudou o foco. Legalize sua doméstica e pague menos INSS. Então era um pacote de propostas onde a primeira premissa tem que diminuir o custo do patrão e da empregada. Segunda, já que hoje 73% da categoria está na informalidade, é uma realidade, porque como foi colocado no início, existe uma cultura escravagista, patriarcal, colonialista. Sexista. É como diz o racismo, eu não sou racista, mas a gente está até falando um pouquinho. Eu não tenho nenhum preconceito com relação à doméstica, mas deixa ela pisar fora, o cara já está demitindo. Eu já vi casos de doméstica sendo demitida, ela entrou com a reclamação do trabalho porque comeu com um iogurte e a patroa falou. Não achocolatado. Não, porque agora, um pacote a questão, por exemplo, o ministro Carlos Lupe, essa semana apresentou ao presidente Dilma um esboço aí do Simples da doméstica, que reduz, a proposta de redução do INSS, hoje é 20%, né, do salário total, 12% do empregador, 8% da doméstica, seria 14%, 7% da cada parte, e dessa forma, meio que para incentivar o empregador também a pagar o fundo de garantia, porque ficaria compensado isso, né? Quer dizer, existem duas coisas. Desculpa, a minha leitura é a seguinte: o primeiro projeto que a gente que sempre lutou, e inclusive o projeto que nós temos no Congresso foi aprovado já no Senado e está na Câmara, a redução seria de 20 para 12, 6 e 6. Mas para 14 já... Não, né? Tá, eu bato palmas e aplaudo, porque tem que haver uma sustentabilidade. Sim. Então, os 14 é sustentável, sim, a gente tem discutido com a Previdência, é sustentável. Agora, qual o principal objetivo desse Simples? É tirar da informalidade a grande maioria. Porque existe um ponto, e aí eu não discordo do que a Tânia falou, a criança é o seguinte: a minha concepção do que adianta eu pegar, quando eu falo do que adianta, é uma justiça social imerecida,
Mas se eu tenho uma maioria informal, uma minoria com direito, se eu aumento esse direito que gera custo para quem emprega, a tendência é que vai aumentar a informalidade, ou seja, quem é muito reduzir o montante, o número de formais e aumentar a informalidade. Então a gente luta o seguinte, primeiro nós temos que ter uma maioria formalizada, para aí sim avançar em outros direitos. Eu defendo que a doméstica tem que ter todos os direitos de um trabalhador, mas existe uma realidade, que é um processo gradativo. Porque a grande maioria não tem a capacidade, então a empresa depende de um ponto, respeito. Mas olha, tem uma realidade, empregador doméstico não é empresa, não ter. E é esse paradoxo, né? Mais que uma contradição, é uma situação que coloca dinâmicas que se excluem, que se complementam, e aí a complexidade é essa, quer dizer, um empregador comum, doméstico, tendo que lidar com uma carga tributária, com custos, né? Que uma empresa normal lida muito bem, obrigada. Mas a questão mais delicada é quais são as condições decentes que a trabalhadora tem para se manter. Né? E o que é curioso é século XXI, né? E esse mal-estar podia ser muito maior, quer dizer, o mal-estar de estar empregando uma pessoa sem as condições mínimas, né? De poder resguardar a saúde futura dessa mulher, o planejamento familiar dela, o resguardo dos filhos, porque para os meus sobrinhos, para os filhos dos meus amigos, a psicopedagoga existe, a pediatra existe, mas para os filhos da trabalhadora doméstica, qualquer olhadinha já é uma ajuda. Então a gente está falando disso, quer dizer, é o estatuto social que nós modelo de trabalho, quer dizer, a rotina de trabalho impede também que ela se dedique aos filhos, assim como as mulheres da classe média que tem uma doméstica se a Creuza trabalhou como doméstica durante muito tempo, pode contar pra gente como é que funciona isso na prática? A situação da trabalhadora doméstica, só nós que vivemos é que sabemos, e quem tem filho mais ainda. Assim, a trabalhadora doméstica, ela sai para trabalhar pela manhã e o filho dela fica em casa sozinho. Ou uma vizinha toma conta, ou a filha mais velha toma conta. E aí... às vezes contrata até alguém, uma amiga, paga alguém para pagar. Que acaba se faz às vezes uma doméstica e informal. E a outra coisa é que falta a questão das políticas públicas, como creche, como escola a tempo integral, né? E aí é preciso que dê condição para essa mulher sair para trabalhar e deixar seu filho numa creche, né? Aquele que está em idade de creche, e os outros maiores numa escola a tempo integral, né? Agora isso aí que, no caso que a Avelino fala, dessa questão da formalidade, não, a gente sabe que em 2006, quando foi criada aquela medida para que os patrões assinassem carteira e descontassem no imposto de renda, não houve também uma divulgação. Muitos empregadores... Mas houve aumento da formalidade agora... Com base no IBGE, comparando o PNAD de 2006 com o PNAD de 2008, houve aumento de 0,5 ponto na informalidade, de acordo com o IBGE. Porque também não houve uma divulgação. E a outra coisa é que no Brasil a lei não pega. A lei, infelizmente, o Brasil é o país que mais tem lei. E é o país que mais se descumpre lei. Porque não existe punição, não existe fiscalização. A gente conversava nos bastidores, né? Quer dizer, nas últimas 3 décadas de educação escolar pública brasileira, como é que se preparou esse brasileiro para ter uma atitude ou uma leitura jurídica do que é o direito social, né? Reivindicar, se organizar politicamente, né? Então, de repente, é uma classe média que ainda não está preparada para absorver completamente isso, quer dizer... Aumentou a informalidade? Vai ser um desdobramento, sim, com certeza. Né? Se a gente bate o pé e fala, o FGTS não é mais opcional, ele é obrigatório. Então é óbvio que isso vai gerar, sim. Você acha que vai ser um passo para trás para dar 10 para frente? Eu tenho essa leitura. Eu queria mostrar para vocês agora, a gente estava falando aqui da rotina da doméstica que dorme na casa da patroa. É maravilha. E eu queria falar um pouquinho sobre as diaristas, né? Porque muitas domésticas desistem de fazer de ter essa rotina de dormir na casa da patroa e para sair ser diarista, exatamente para ter uma vida mais perto da família, sua própria família. A gente recebeu durante a semana, na página do nosso programa no Facebook, um vídeo postado pelo Procurador Federal na Paraíba, Paulo Soto, em que ele fala sobre a figura da diarista. Vamos dar uma olhadinha. Muitos empregadores domésticos, eu vi comentários de diversos, que, não, desse jeito eu não vou querer mais um empregado doméstico na minha casa, eu vou optar por uma diarista. Realmente pode ocorrer, se não houver uma política de esclarecimento, uma política de incentivo ao empregador doméstico, ele vai optar em contratar diaristas. Qual a vantagem de ter uma diarista em casa hoje?
Você não cria vínculo empregatício, você não precisa pagar férias, não precisa pagar 13º, não precisa recolher o INSS desse prestador de serviço. Tudo é de responsabilidade dele, e não do tomador de serviço, que seria o empregador. Então a implantação disso tem que ser feita com muito cuidado e responsabilidade, para que não haja a gente pode até falar, que não haja um aumento de formalidade, ou seja, deixe de contratar pessoas para ter aquelas diaristas em sua residência. O que não é bom. Eu não vejo isso bom para ninguém. Pois é, eu queria saber a opinião de vocês, Creuza. Qual a tua opinião? Isso realmente não é bom para ninguém? Ou isso mostra que o retrato talvez do amadurecimento de um tipo de relação patrão-empregado que não é mais esse que a gente conhece? Ou pelo contrário, isso precariza o trabalho da doméstica? Qual a tua opinião? A questão da pessoa que trabalha proporcionalmente 1 dia, 2 dias ou 3 dias é uma questão de precariedade, fica mais precarizada, né? E aí que tem essa discussão que quem trabalha 1 dia, 2 dias ou 3 dias, que não tem direito, né? Não tem vínculo empregatício. Que não tem vínculo empregatício. Só a partir de 3 dias coisa que semana, a gente né? discorda totalmente, né? Porque a gente entende que quem trabalha proporcionalmente 1 dia, 2 dias, 3 dias, tem direito sim, tem vínculo, porque se for ver lá a questão da continuidade, né? Você vai toda semana na casa do patrão. Você vai lá toda semana. Uma vez na semana que você tem vínculo. Porque de repente, se trata a trabalhadora doméstica desse jeito, porque ela é uma trabalhadora doméstica, né? E aí foi uma forma que criaram de burlar a lei para não assinar carteira, né? E que a gente vê assim, se for assim o professor que dá aula em uma escola, de manhã em uma escola e de tarde em outra, que vai uma vez só na semana em uma escola, ele também não tem vínculo com aquela escola. Se for assim o médico que vai num posto médico 2 vezes na semana, presta serviço ali, depois vai em outro posto médico, em outro bairro, então esse médico também não tem vínculo. Então, vamos comparar essas categorias que trabalham assim 1 dia, 2 dias, e trabalham em vários lugares, e tem vínculo nesses todos os lugares. Como é que uma trabalhadora doméstica, que trabalha 1 dia, 2 dias, leva anos, muitas até 15, 20 anos, em uma casa trabalhando 1 dia ou 2 dias na semana, como é que essa pessoa não tem vínculo? Eu quero ver vocês, deixa eu falar aqui, ela levantou o dedo. Tem uma coisa importante aí, Amanda, que é a profissionalização dessa categoria. Então, a gente saiu de uma dinâmica em que a sociedade via essa trabalhadora como criada, então, aquela figura da mulher que criava os filhos do dono da casa grande, né? E depois vai cuidar dos seus na senzala, e isso vai reproduzir um laço de pobreza, porque ela não tem reconhecimento social nenhum, né? O saber fazer dela é natural, né? Ela nasceu com aquilo, é um dom, então não tem que remunerá-la, está dentro dela aquilo, ela não precisou aprender, não precisou frequentar a escola, e aí... Mas a questão da diarista passa por isso também? Passa porque, quer queira ou quer não, né? É trabalho da mulher, né? Essa visão sexista, patriarcal, de naturalizar essa prestação de serviço. Consequentemente, quando eu naturalizo, eu não preciso remunerar. Ou se eu remunero mal. Mas para o homem, eu sei que é muito menos comum. Muito menos. Mas para o homem também serviria isso? Porque até há, né? Mas é muito... Não, mas você vê que uma questão é sexista e tem uma questão de gênero, né? Mesmo os que são trabalhadores domésticos desse campo, recebem um pouco mais do que as trabalhadoras. E o tratamento é diferente. Mas qual é o meu ponto? Não é, Creuza? Qual é o meu ponto? O que eu quero dizer é, profissionalizar isso é uma forma de combater a informalidade. Tá? Como socióloga, eu tenho certeza absoluta que a classe média brasileira não está preparada e vai levar alguns anos para aprender a dividir os afazeres domésticos em casa. Sim, vamos falar quer dizer, vamos encarar essa discussão pela via da política pública. Sim, percebe? Quer dizer, porque aí tira esse medo, está virando uma fobia, quer dizer, se a gente assume todos os encargos da questão do trabalho doméstico, a informalidade aumenta. A resposta para isso é, vamos pensar como gestores públicos, né? Quer dizer, e aí uma discussão de profissionalizar, de ter estrutura coletiva para receber o filho desse trabalhador, enfim. Deixa eu ver aqui uma hora para a gente poder ir para o intervalo. Mas eu quero fechar essa discussão aqui que eu acho importante. Nós temos um projeto de lei dentro dessa campanha que defina em lei o que é a diarista. Existe uma jurisprudência da Justiça do Trabalho. Diarista hoje existe no mundo inteiro, é uma situação da evolução do mercado de trabalho, do mercado moderno. Com o crescimento da mulher no mercado de trabalho, e ela às vezes não tem um filho, não tem uma criança, de repente ela precisa de uma pessoa que vá uma vez por semana na casa dela. Mas então tem instituição aí, né, Mário? Calma, eu quero chegar no seguinte ponto.
Uma diarista, ela é uma profissional liberal, ela negocia com aquela pessoa que quer contratá-la, não é um empregador, é um contratante, o valor da diária. Esse valor é muito relativo de acordo com a região socioeconômica, com o tamanho do imóvel, com o então ela é uma trabalho que profissional tem. liberal como qualquer outro profissional. A Cleusa pegou um ponto que tem uma certa razão. Ah, legal, então um professor que dá aula em 10 escolas, tem 10 vínculos, então deveria ser um diarista. Existe uma realidade que eu digo, o que eu falei no início. Eu acho que a coisa não dá para virar a mesa. Diarista é uma realidade. Sabe como que funciona na França, diarista? Primeiro que não é diarista, é horista. Porque como a mão de obra é tão escassa, é muito valorizada. Na França eles implantaram um sistema que é o seguinte: eu não pago como contratante a diarista em euro. Eu compro um ticket lá no governo, uma moeda do governo. Então vamos supor que o custo foram, por exemplo, até umas horas lá e custou 40 euros. Eu vou pagar com o ticket do governo, que ela vai no banco e troca, mas ela não vai receber 40, vai receber como exemplo 36. E ali ela vai ter direito a férias, 13º, etc., previdência. Agora, querer pôr a diarista hoje, querer pôr vínculo, a gente está indo contra a maré, não é que maré social. É uma realidade, é uma profissional liberal. Não, tudo bem, vamos considerar o seguinte. Vamos continuar essa conversa no próximo bloco. Eu preciso fazer um intervalo agora, mas eu vou te dar a palavra assim que a gente voltar, tá ok? É bom que o pessoal fique no suspense em casa. A gente faz um intervalo rapidinho agora, enquanto isso você pode votar na enquete que está no Ano Futura, mandar suas perguntas, já chegaram, não tem tempo de ler ainda. Continuar interagindo com a gente pelo chat. Enquanto eu falo aqui, os nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela. Em Sala de Notícias Debate, volta em instantes. Até já.